Bem-vindo a mais um desafio do curso de Java da Universidade XTI. Utilizando os conhecimentos que você adquiriu até agora de controles e layout, construa a interface gráfica desta calculadora. Você não precisa fornecer a implementação das operações de divisão, multiplicação, soma e subtração, apenas da interface gráfica. Mas faça isso sozinho. Utilize o seu conhecimento. Pare esse vídeo agora e só volte a assisti-lo assim que você tiver concluído esse desafio. Preparado? Então, pare agora. Ótimo! Você concluiu o desafio? Parabéns! Se não concluiu, volte e tente antes de continuar a assistir esse vídeo. Eu vou mostrar aqui uma das várias implementações possíveis para uma calculadora. Vou criar uma classe chamada calculadora com o método main. Essa classe, ela representa uma janela. Então, eu vou estender a classe JFrame. Vou construir o construtor dessa classe e chamá-lo dentro do método main dessa classe. Como essa calculadora é uma janela, eu vou definir um título para essa janela, que vai ser exatamente calculadora, o título que nós temos aqui nessa imagem. Agora eu vou definir as dimensões da calculadora em 300 pixels por 300, a visibilidade da calculadora e a operação padrão de fechamento da calculadora. Por enquanto, nós temos uma calculadora que não tem nada. Então, está aqui a nossa calculadora apenas com o título. Agora, essa nossa calculadora, ela contém uma área de texto no topo da nossa janela. Isso é interessante para a gente, porque significa que nós podemos utilizar o layout padrão do container da nossa janela, que é exatamente o nosso border layout. Então, eu vou adicionar ao norte da nossa janela um JText field. Perfeito. Então, agora, nossa calculadora tem um campo de texto no topo dela. E agora, no centro, nós precisamos colocar aquele conjunto de botões, que já apresenta uma disposição bem diferente. Então, para isso, a gente vai precisar criar um outro container aonde vamos colocar todos os nossos botões. Então, vou criar aqui um container N para os nossos números, que vai ser, na verdade, um new JPanel. Lembre-se sempre de importar todas as classes que você está utilizando. E nesse container, eu vou definir o layout que me permite esse tipo de organização.
Qual é esse layout? Exatamente, o grid layout, que permite você definir linhas e colunas para os seus elementos. Então, vamos criar um new grid layout. Com quantas linhas e quantas colunas? Com 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Agora sim, nós podemos adicionar esse container ao container principal. Só que agora na posição central. Só que esse container, por enquanto, ele não tem nenhum elemento. Vamos preencher os elementos? n.add os nossos botões. Agora vamos ver o que é que nós temos em cada botão. No primeiro botão, nós temos o número 7. Vamos colocar aqui alguns botões. Então, vamos lá. No primeiro, temos o número 7. No segundo, o número 8. No terceiro, o número 9. E no quarto, o sinal de divisão. Na próxima linha, nós temos 4, 5, 6 e multiplicação. Na próxima linha, nós vamos ter 1, 2, 3 e o sinal de menos. E na última linha, nós temos 0, ponto, igual e mais. Então, tá aí. Vamos executar agora. E aqui está a nossa calculadora. Claro, é uma calculadora bem menor do que essa da imagem, mas ela está muito próxima. Agora, existe aqui um espaçamento um pouquinho maior entre os botões nessa imagem, enquanto que na nossa calculadora atual não tem nenhum espaçamento. Esse espaçamento é definido aonde? Lá no nosso grid layout. Então, vou colocar aqui um espaçamento de 5 pixels horizontal e 5 pixels na vertical entre os elementos, para a gente ver se aproxima um pouco mais. Ótimo, agora já ficou um pouco mais parecido o espaçamento entre os botões. Agora, essa nossa área aqui de texto, que é o nosso display da calculadora, ele está muito pequeno. Olha aqui que no original ele era muito maior. Então, eu vou alterar as dimensões desse display. Eu vou criar aqui um JTestField. Que eu vou chamar aqui de display. E vou alterar o tamanho desse display, alterando a fonte dele. Vamos criar aqui uma fonte serifada e no formato padrão. Vou colocar aqui plain com 26 de tamanho. Vamos ver agora o resultado.
Pronto, agora sim a nossa calculadora está fiel a essa imagem inicial. Então aqui as proporções estão muito semelhantes. Tá perfeito. Espero que você tenha gostado dessa aula de desafio e o mais importante, que você tenha conseguido resolver esse desafio. É isso que vai transformar você em um verdadeiro profissional. E aguardo você na próxima aula. Até lá!